Juízes, irmãos, no começo da Bíblia, depois de Josué, tá bom? Antes de Ruth, antes de Samuel. Glória a Deus, amém. Capítulo 16, eu tenho 21 anos para pregar. Capítulo 16, versículo de número 1. Quem achou, diga eu achei. Capítulo 16, versículo de número 4. Amém? Diz assim: depois disto, aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher no vale de Soré, a qual chamava-se Dalila. Como é o nome, igreja? Como é o nome, igreja? Versículo 13, amém? Disse-lhe Dalila assim: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia se amarrar? E ele respondeu: se tecer 7 tranças da minha cabeça com urdiadura de teia, se firmares com pinho de teia, então enfraquecerei e serei como qualquer outro. Ele dormiu, tomou ela as 7 tranças, teceu em urdiadura de teia e fixou com pinho de teia, e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou o pinho da armadura. Então ela lhe disse: como dissestes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste, declarar-te que consiste a tua grande força. Impuntando ela todos os dias, com suas palavras molestava. Apoderou-se da arma dele uma impaciência de mim. Descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, aí sim a minha força será perdida e serei como qualquer outro. Amém, igreja? Olha para cá, bom? Cuide aí, por gentileza, pessoal. Pode ser até no seu meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para cá, para a palavra de Deus para o teu coração. Irmãos, quando nós falamos de Sansão, de fato não falamos de um homem normal. Falamos de um homem que parece história de gibi, irmãos. Olha para cá, por gentileza, não perde fora. Aleluia. Quando falamos de Sansão, falamos de um juiz que foi predominante dentre 16 juízes. Sabemos nós que Sansão, ele não era um homem normal, um homem como todos os homens. Sansão, irmãos, se nós fôssemos escrever a sua história, daria um filme, daria uma história de padrão. Por quê? Antes de Sansão nascer, no capítulo de número 14, vai dizer que sua mãe ela espera e vai aparecer-se um anjo que vai denominar-se de maravilhoso e vai dizer: Manoá, assim conceberás um filho e não passarás sobre a cabeça dele lá. Diz o texto sagrado, irmãos, que assim fez aquilo que o anjo falou. Passando-se o tempo, a mãe de Sansão vai gerar Sansão e logo vai nascer Sansão. Mas a ordenança de Deus era para que Sansão não raspasse a cabeça, não pegasse em coisa imunda e nem sequer levasse bebida forte a sua roupa, vinho. Sansão agora, irmãos, vai crescendo e se aperfeiçoando debaixo desse ensinamento. Só que Sansão, dentro da sua vida, ele tem uma grande promessa. Repita comigo: uma grande promessa. Promessa essa que era de libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus, a qual afligia o povo de Deus de dia e de noite. E como Sansão iria fazer isso sozinho? O texto nos fala, e eu só acredito porque está escrito. Diz o texto que Sansão,
vai vir soberano todos os homens. Por quê? Porque Sansão, ele tinha uma força extremamente fora do normal. Diz o texto sagrado que uma vez, irmãos, levantou-se 1000 homens para tentar matar Sansão. E Sansão, no meio do vale, observou e viu que tinha um jumento morto. Quando Sansão viu aquilo dali, viu que aquele jumento já não estava apenas morto, mas estava apenas as carcaças. Sansão foi até a carcaça daquele jumento, pegou para si o queixo do jumento e colocou em suas mãos. Quando veio 1000 homens, irmãos, contra Sansão, Sansão matou esses 1000 homens, que eram homens de guerra, que eram homens que vinham com a espada, com escudo, com couraça, com capacete, com tudo, irmãos. Sansão, com apenas a sua força e com aquela queixada de jumento em suas mãos, destruiu 1000 homens em apenas alguns minutos. E não é apenas aqui que eu fico abismado, irmãos. Por quê? Porque diz o texto uma vez que Sansão ficou indignado, irmãos, que ele foi até Gaza. Chegando até Gaza, aonde era a capital dos filisteus, ele vai arrancar o portão da cidade de Gaza. Vai fazer o que, igreja? Arrancar os portões da faixa de Gaza. Pastor, qualquer um leva uma grade de portão. De fato, uma grade de portão pesa o equivalente a 100 quilos, a 70 quilos, a 30 quilos. Depende muito do tamanho da grade que você vai levar. Só que eu só acredito porque está escrito, irmãos. Sansão, ele vai arrancar aqueles portões da faixa de Gaza, e uma banda só do portão da faixa de Gaza, que era toda formada no bronze, no mais puro ferro, irmãos, pesava 0,5 tonelada. E diz o texto sagrado que Sansão arrancou os portões, levou para o meio do deserto e jogou. Eu não estou dizendo que ele deixou no canto, não. Ele jogou, irmãos, e diz o texto que aqueles portões voaram como se fosse papel. Sansão tinha uma força extremamente fora do normal. Sansão, se fosse nos dias de hoje, irmãos, ninguém tinha mais força do que ele. Ninguém conseguiria destruir Sansão. Era como se fosse um homem de ferro formado de carne, irmãos. Sansão era como se fosse um super-homem. E esta força foi concebida por Deus para Sansão. Foi concebida por Deus pelo voto dele a Sansão. Só que tinha um problema em Sansão. Sansão, tendo tudo isso em si, irmão Pedro, diz o texto que ele fica conhecido. Ele fica o que, igreja? Fica o que, igreja? Conhecido. Aonde ele passa, Sansão é reconhecido pela sua força e pelos seus cabelos lindos que ele tinha. Aonde ele passa, Sansão tem fama, Sansão tem poder, Sansão tem grandeza. E isso vai atrair para Sansão a maior fraqueza que tinha na vida dele. Aonde ele passava, irmãos, tinha mulheres que cobiçavam Sansão, tinha mulheres que diziam que Sansão era um homem fora do normal. Irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas a maior fraqueza de um homem é mulher. De Betseba, Davi teve que fugir, não fugiu, caiu. José teve que fugir da mulher de Potifar, porque se não fugisse, caía. De Elias teve que fugir daquela demoniada, irmãos. Pois é, de mulher, homem não luta, homem não conversa, ele foge, irmãos. Sansão fazia o contrário. Aonde ele passava, deitava-se com prostitutas. O capítulo 16 está escrito no versículo 1. Aonde ele ia, ele tinha para si loira, morena, ruiva, branca, parda. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que naquele tempo, quem era de uma aldeia não casava-se com outra pessoa de outra aldeia. Então diz o texto que a mãe de Sansão olhava para ele e dizia:
diga: Sansão, você sabe que está sendo errado, arrumando mulher entre os filisteus. Toma para ti uma hebreia, que era conhecida pelos seus cabelos cacheados, de olhos castanhos e de pele escura, mulheres bonitas, irmãos. Porém, Sansão não gostava dessas mulheres. Sansão gostava daquelas que era mais amostrada, que era dos filisteus. Quando eu olho para isso, eu vou perceber uma coisa, irmãos: o que está em jogo na vida de Sansão não é apenas a sua força, mas é a sua promessa. Não é apenas aquilo que ele carrega, a sua força, mas é a sua promessa. E nessa noite a aplicação que eu trago para a tua vida é: o que é que está colocando em risco as promessas que Deus colocou em você? O que é que está colocando em risco aquilo que Deus te prometeu? Para Sansão, Deus prometeu que ele fosse o libertador do povo de Deus. Só que apareceu as mulheres para colocar em risco a promessa. Olha para o irmão e diga: o que é que está aparecendo na tua vida, que está colocando em risco as promessas de Deus sobre ti? Porque todos aqui têm promessa, eu sei disso, irmãos. Só que Jesus está mandando eu te dizer: vigia, porque tem coisas que vai aparecer para colocar em risco aquilo que eu te prometi. Vigia, porque tem situações que vai se levantar para colocar em risco aquilo que eu vou fazer na tua vida. Nessa noite eu trago uma palavra profética para te dizer: aquilo que tenta se levantar para colocar em risco as promessas de Deus na tua vida vai ser colocado por terra, vai ser repreendido. O que colocava em risco a promessa de Sansão eram as mulheres. Para alguém que aqui está, talvez seja a prova, talvez seja a porta que se fechou, mas nessa noite Jesus está mandando eu te dizer: tudo aquilo que se levantar para colocar em risco as promessas que eu te prometi, eu vou colocar por terra. Eu vou colocar por terra. Olha para o irmão e diga: quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Quem tem promessa pode levantar 11.000 demônios contra a vida dele, 1.000 cai ao lado, 10.000 à direita, e ele continua andando. Quem tem promessa anda no vale da sombra da morte, mas não teme mal algum. Quem tem promessa anda no meio do fogo, mas o fogo não queima. Quem tem promessa passa pelas águas, mas as águas não afundam. Quem tem promessa, o diabo não toca, o diabo não mexe, o diabo não cutuca. Eu não sei se tu tem glória para dar, mas hoje eu estou aqui para te dizer: podem até se levantar para tentar acabar com a promessa que eu te fiz, mas quem se levantar eu coloco por terra. Eu coloco por terra. Em uma das aventuras que Sansão vai conhecer nada mais, nada menos que a tão conhecida Dalila. Dalila virou até síndrome de carnaval, né, irmãos? Música famosa. Pois é, Dalila é conhecida. Diz o texto sagrado que Dalila vai encantar os olhos de Sansão. Sansão, quando olha para Dalila, é amor à primeira vista, é igual você e o seu esposo, irmãos. Quando ele lhe olhou, se apaixonou e até hoje está contigo, né? Só que tu foi bênção na vida dele. Dalila foi maldição na vida de Sansão. Sabe aquele olhar 0007 até que tinha derretido? Pois é, foi Sansão teve para Dalila. Quando ele olhou, se apaixonou, se encantou, porque a beleza de Dalila era uma beleza exótica, irmãos. Eu estive estudando e eu aprendi que Dalila era diferente de todas as mulheres. Dalila, ela tinha um corpo esmagrecido, porém bem feito. Dalila era uma mulher alta, Dalila era uma mulher brancosa. Naquele solquite, irmãos, dificilmente via mulher com a pele branca, e Dalila tinha, com os olhos grandes, preto, com seus cabelos brilhantes, irmãos. Quando Sansão olhou, foi igual manteiga no ferro quente. Se derreteu e disse: foi essa. Quando os filisteus soube que Dalila tinha encantado Sansão, os filisteus
força, ou seja, descobre o que é que mantém a sua força extremamente e passa para nós. Vamos te dar 1000 ciclos de peça de ouro. Olha para o irmão de Dalila foi. Diz o texto sagrado, irmão Anderson, que agora começa o relacionamento entre Dalila e Sansão. Começa o que, igreja? Só quem está aqui começa o que, igreja? Relacionamento. E agora eles estão dentro de uma casa, sim ou não, igreja? Eles estando dentro de uma casa. Diz o texto que Dalila vai arregalar os seus olhos. Aqui aí eu estou dizendo, o texto diz que Dalila agora olha para Sansão e diz: Sansão, diz para mim qual é o motivo da sua força, o que te mantém forte e fortalecido. Sansão, irmãos, naquele momento vai enganar Dalila e vai dizer: se prenderes os meus braços com tendões ou tripas e eu ficar amarrado, assim eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Diz o texto que Dalila coloca Sansão para dormir. Sansão dormindo, agora vem Dalila, amarra Sansão com tendões molhados. Quando Sansão está amarrado, dormindo, Dalila vai gritar: aí vem os filisteus. Quando Sansão escuta isso, ele quebra os tendões como se fosse um fio de linha. Quebra os tendões como se fosse fio de estopa. Está escrito. Quando Dalila olha para aquilo, ela diz: tu mentistes para mim, não falastes para mim qual é a força que está sobre ti. Ela vai olhar para Sansão e vai dizer: Sansão, diz para mim, para tua nega, tua cheirosinha, diz para mim aqui qual é o motivo da tua força descomunal. Sansão vai olhar e vai dizer: minha filha, o motivo da minha força é porque ninguém ainda me prendeu com corda nova, que nunca tinha sido usado com mais ninguém. Se me prender com corda nova, pode ter certeza que a minha força se acaba, ficarei como qualquer outro homem. Dalila agora não sei o que ela tinha, irmãos, não sei o que ela fazia, irmãos, mas diz o texto que Sansão dormiu, porque Dalila mudou, irmãos. Sansão dormindo, agora Dalila vai chamar os filisteus e pedir corda nova. Eles trazem corda, Dalila amarra Sansão. Quando Sansão está dormindo e amarrado, diz o texto sagrado que ela agora vai dar um grito novamente. Olha para cá para tu entender, irmãos. Sansão, aí vem os filisteus. Diz o texto que Sansão agora acorda e quebra aquelas cordas como se fosse um fio de linha. Dalila vai olhar e vai dizer: mais uma vez tu zombaste da minha cara e mentiu para mim. Conta para mim qual é o motivo da tua força. Sansão agora vai olhar e vai dizer: se prendeu meu cabelo com pinos de ferro, eu perco a minha força e fico como qualquer outro homem. Diz o texto sagrado: pois é, Sansão dormiu de novo. Dalila voltou de novo. E lá vai Dalila amarrar os cabelos de Sansão, colocar um pino e apregar. Quando Sansão está dormindo com os cabelos apregados e amarrados, Dalila vai gritar novamente pela terceira vez: aí vem os filisteus. Quando Sansão escuta, logo Sansão se acorda e quebra aquele espinho como se fosse uma peça de brinquedo. Quando eu olho para isso, irmãos, eu vou aprender uma coisa. Olha para o irmão e diga: Sansão, diga mais alto: Sansão tinha promessa e estava dentro de casa. E olha só o que eu vejo no texto: era dentro de casa aonde se levantava para que Sansão perdesse a promessa que ele tinha. Era dentro de casa aonde via as tentações para que ele perdesse as promessas que Deus prometeu. Então deixa eu te dar um recado para você que acha que é fácil adquirir promessa. Só vive promessa quem suporta processo. E processo não dá para viver em casa assistindo Netflix. Processo tem que estar na igreja. Processo tem que estar adorando. Processo tem que estar glorificando.
levantando para a promessa se acabar. Tem problema nenhum para a sanção ver do mesmo jeito. Olha para o irmão e diga: se tem promessa, continua na igreja. Adora a Deus na igreja. Bendiz a Deus na igreja. Sansão foi tentado dentro de casa, e dentro de casa também você vai ser tentado. Mas aguenta firme, continua firme, porque as promessas, vamos dever profetizar, porque as promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Pega no ombro da tua irmã, dá uma chacoalhada nela e diz: as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, vai se realizar na tua vida. Irmãos, eu estou para ver o que é que uma mulher não quer, ou seja, quer que ela não consegue de um homem. Pastor, meu marido é tão ruim. É você que não sabe ser mulher. Amém, igreja? Ela vai apelar pelo modo carinhoso, churuminhoso, aquele modo delicado, aquele drama de Hollywood, e vai dizer: Sansão, tu não me amas, tu não tem guardado eu no teu coração, porque 3 vezes eu perguntei e 3 vezes tu mentiu para mim, mandou de mim, passei por beijo. Tem gente que faz isso para ganhar um açaí. Tu não me ama. Tem gente que faz isso para ganhar uma pizza. Tu não me ama. Se me amasse, tu tinha fé para tirar o dinheiro da luz e comprar uma pizza para mim. Amém, igreja? Meu filho, a tua filha está parecendo com uma chinela. Minha filha, não estou por porque tu não ama. Porque se tu amasse e guardasse ela no teu coração, tu dava um jeito. Pois é, Dalila fez isso, tu não me ama. É por isso que tu não me conta o teu segredo. Sansão, quando escuta aquilo, ele vai ser tocado, irmãos. E Sansão vai dizer: minha filha, eu sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Nunca raspei minha cabeça, nunca passei a navalha sobre ela. E no dia que eu cortar os meus cabelos, eu vou perder minha força. Dalila sente que aquilo é de veras verdade. E diz o texto que Dalila bota a Sansão para dormir. Uma mulher boa para fazer um dormir. Quando Sansão dorme, Dalila raspa a sua cabeça. Quando Sansão acorda, já não tem mais força. Com a sua cabeça raspada, ele é capturado. E a grande observação que eu trago aqui para você nessa noite: o inimigo, ele não vai tentar arrancar você da presença de Deus, não é apenas uma vez. Não vai tentar trazer à tona as dificuldades para que você saia da igreja, não é só uma vez. Dalila tentou uma, Dalila tentou duas, Dalila tentou 3, e na 4ª vez ela conseguiu. Mas aqui eu quero dar um recado para Satanás. Pode levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes contra a tua vida, 7, 8, mas não tem ninguém que vai fazer você abandonar a presença de Deus. Não tem ninguém que vai fazer com que as promessas de Deus venham ser perdidas na sua vida. Tem gente aqui que tem um segredo. Qual é o segredo? Esse segredo que mantém ela de pé. Jesus está dizendo: sabe qual é esse segredo? É quando tu ora na madrugada. Alguém está dizendo: deixa de orar, está dizendo: deixa não. É esse temor que tu tem dentro do coração. Porque tem gente que mesmo no mundo ainda teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e que acredita que um dia ele vai voltar e ela vai voltar. É esse temor que tem no teu coração, que tem te guardado e te protegido. Olha para o nome de Deus. Esse é o meu segredo para ficar vivo. Esse é o meu segredo para estar de pé. Esse é o meu segredo para não abandonar. Fica de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Se levantar Dalila contra a tua vida, coloca por terra. E eu não estou falando de mulheres, eu estou falando de situações, eu estou falando de obstáculos, eu estou falando de provas. Jesus está dizendo: pode levantar contra a tua vida, contra o teu viver, mas tudo que se levantar vai cair por terra, e a promessa vai continuar de pé. Olha para o
mão e diga: Sansão perdeu a força. E perdeu a força porque cortou o cabelo? Não. Perdeu a força porque desobedeceu. Olha para o irmão e diga: o que te mantém forte? Diga, o que te mantém forte é a obediência. Quando você decide desobedecer, você se enfraquece. Quando você decide fazer sua vontade, você se enfraquece. Mas tem gente aqui que mesmo não querendo fazer aquilo que Deus é obediente. Senhor, o Senhor sabe que eu não queria, mas eu tenho que fazer porque sou obediente. E isso tem te fortalecido para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha para o irmão, bata no ombro dele, o que te mantém. Diga mais uma vez: o que te mantém forte é a obediência. Continua obediente à palavra, continua obediente a Cristo Jesus, que é isto. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém para fazer nova aliança aqui nessa noite, que eu já vou encerrar. Glória a Deus. Está aqui o primeiro, em nome de Jesus. Está aqui a segunda, glória a Deus. Tem mais alguém aqui, irmãos, para fazer uma nova aliança? Do que pensou, do que falou, do que praticou, daquilo que fez que não foi da vontade de Deus, tem vindo para cá em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Se não tem, estende a tua mão para cá, eu quero orar pela vida dos servos de Deus. Estende a tua mão para cá, Senhor Deus, querido e eterno. Nessa noite apresentamos os teus servos em tua presença. Eu quero te pedir que o Senhor dê força. Dê força quando tudo vai bem, mas também dê força quando tudo vai ruim. Segura em suas mãos, não deixa olhar para o lado nem para o outro, somente para ti. Que eles venham ter sua cabeça erguida, guiando-se sempre avante para Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, os servos teus. Recebe a nova aliança diante da tua igreja. Escreve o nome do livro da vida. Apaga todas as culpas, transgressões que fizeram, que praticaram, que pensaram, em nome de Jesus. E a igreja que crê dá uma salva de palmas no nome de Jesus. Amém? Quem gostou do culto, vamos dar glória a Deus aí. Sai daqui hoje com a sua vitória, com a sua bênção, com o seu milagre, em nome de Jesus. Mãozinha direita no terceiro andar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, todas as consolações da terra de vida, Espírito Santo esteja toda a igreja. E acredita, diga amém. Encerrar com essa noite, não sai.